Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 13 de junho de 2021. Estamos no 11º domingo do tempo comum, hoje a cor litúrgica é verde, mas nesse dia 13 de junho, vamos recordar que é dia de Santo Antônio. Eu vou passar aqui umas referências. Na verdade, eu fui fazer o áudio e acabei cometendo um erro aqui, porque, na verdade, eu fiz uma descoberta recente, tá? Tô gravando no domingo à tarde, tá atrasado esse áudio, mas eu não poderia deixar de falar de algumas curiosidades de Santo Antônio, que é bem curiosidade mesmo, tipo, coisa que eu nem sabia, eu mesma não sabia. E geralmente eu falo de Santo Antônio, eu descobri alguns anos atrás, poucos anos atrás, o epíteto martelo dos hereges. Inclusive, eu me utilizo sempre, quando eu estou no Instagram, de uma imagem muito atual de um Santo Antônio vestido de frade, né, franciscano, com um martelão, né, na mão, e com o título em inglês Martelo dos Hereges. Porque é um título que ele recebeu. As pregações dele combateram duas heresias na época na região de Pádua, dos cátaros e dos albigenses, que foram inclusive se espalhando pela Europa, no interior da Europa, até na França, se não me engano. Então foi uma heresia assim, daquelas heresias cracas, sabe? Bem difícil de combater. E Santo Antônio foi responsável por combatê-las na região ali da Itália. Mas o que eu vou falar não é exatamente sobre isso, mas eu também não posso deixar de falar de Santo Antônio, tá? Esse é o primeiro santo que eu vou limpar os pés, que eu vou passar um pano, que eu vou voltar com a dignidade dele como santo, não um santo, como diz um perfil, um santo bobinho, mas um santo daquele santo do poder, né? Do poder de Deus, né? Então, existe... Depois agora eu vou buscar, porque agora eu já descobri. Tem dois trabalhos. Um é um artigo de jornal de 1935, da Folha da Noite ou da Tarde, que faz parte do acervo da Folha. Não sei, porque a Folha de São Paulo tem bastante tempo, né? Eu acredito que seja da Folha da Manhã, ou Folha de São Paulo ou Folha da Manhã. Sei que eu baixei um PDF bem interessante, tá? E também falando de um trabalho de um rapaz, uma tese desculpa, tá errado, dissertação de mestrado, a tese é doutorado, né? Então, uma dissertação de mestrado de um rapaz chamado Rafael Brondani, tá? Acho que ele é especializado nisso, né? Com um artigo num simpósio em 2005 e a dissertação dele finalizada em 2006. E eu gostaria de falar também uma coisa que às vezes passa batido, porque é muito tempo, né? Porque estamos falando de um santo do tempo da Idade Média, contemporâneo de São Francisco de Assis, entendeu? Então é um santo antigo pacas. Aí, no trabalho desse Rafael Brondani, eu localizei aqui, olha só, uma das fontes, ele tem várias fontes que ele se utiliza, porque assim, qual que é o tratamento aqui? Tanto o artigo de 1935 do jornal, quanto o trabalho do Sr. Brondani aqui, eles estão falando de Santo Antônio, patrono das Forças Armadas Brasileiras, mais especificamente no período colonial. Tá? Então existem algumas curiosidades de Santo Antônio no Brasil. Eu falar bem a verdade, eu sou formada, mas é lógico, né? Eu fiz o curso de História num local tremendamente pagão e ateu. Mas falava sobre Egito, até sobre os cátaros, albigenses. Era dado mais importância aos hereges e uma visão negativa da Santa Inquisição, que apesar de toda essa violência, contudo, é um aparato jurídico muito bem elaborado, né? Todo o processo de Santa Inquisição ele é tremendamente elaborado, só que a gente tinha essa visão extremamente negativa da Igreja Católica. Então eu nem sabia disso. Sendo que o trabalho do Sr. Rafael Brondani é entre 2005 e 2006, provavelmente no entorno do começo dos anos 2000. Por onde anda o Sr. Rafael, não sei, mas eu espero que Santo Antônio o proteja, né? Então, uma das fontes, dentre várias, né, que ele se utilizou, eu achei muito bacana uma aqui, ó, Bula de Canonização de Santo Antônio,
deixa eu ler direito. Dada em Spoleto, 11 de junho de 1232, ano sexto do pontificado do Papa Gregório IX, 1227-1241, dentro de um livro do senhor Clarencio Neotti. Clarencio Neotti, Santo Antônio, simpatia de Deus e do povo. Mas o importante é que é uma bula de canonização. Então, se você tem interesse em saber de bulas de canonização, e principalmente Santo Antônio, você pode, inclusive, ir lá no vatican.va, www.vatican, com N, no final, .va. Aí você procura, o primeiro Papa que vai estar lá na linha do tempo é o Papa Francisco, lógico, né? Antes, Papa Bento XVI. Aí, se você for correr lá a linha de tempo dos papas, você vai achar do Papa Gregório IX. Só que vai estar tudo em latim. Certo? Aí, tem outras fontes aqui que vão falar do período colonial, inclusive donatários de capitania. Donatários de capitania era o governador da capitania no Brasil, porque vocês bem sabem que antes de Dom João VI vir aqui proclamar, né, sabe como é que é, fugindo de Portugal, Brasil era só uma mera colônia dividida em capitanias hereditárias, certo? Vamos voltar lá no período colonial brasileiro. E nesse período colonial brasileiro, alguns donatários, tanto de Pernambuco quanto o de São Paulo, colocaram como Santo Antônio um coronel, outro como soldado das Forças Armadas, pedindo a proteção de Santo Antônio. Olha que interessante. Então, o trabalho de doutorado... Estou com o doutorado na cabeça. O trabalho de dissertação que eu quero deixar claro é do senhor Rafael Brondani dos Santos, em Niterói, 2006... O título é Martelo dos Hereges, Militarização e Politização de Santo Antônio no Brasil Colonial. A professora orientadora foi professora Georgina Silva dos Santos. Tá? Deixe-se bem claro. Deixa eu só um pouquinho. Agora eu vou falar do artigo desse mesmo professor Rafael. Eu acho que ele é professor hoje em dia, pela idade dele. Né? Vamos ver aqui se eu consigo baixar. Não. Tá. Se você procurar o nome do senhor Rafael Brondani dos Santos, vai ver que ele tem artigos aí. Ele até apresentou um ano anterior na AMPU, que é o Simpósio Nacional. A AMPU é onde se apresentam todos os trabalhos aí de pesquisa, tanto de CNPq quanto futuros mestres e doutores na área de História. Então, em 2005, em Londrina, ele apresentou o Santo Antônio no período colonial. E aí, eu vou pedir para vocês também entrarem no almanac.folha.uol.com.br, publicado na Folha da Noite, quinta-feira, 13 de junho de 1935, que diz, hoje é dia do Santo dos Milagres. Então, em 1935, foi feito um artigo falando uma história breve de Santo Antônio e falando dessa questão de Santo Antônio ser padroeiro das Forças Armadas, né? Porque era um culto assim muito importante. Interessante observar que no caso de São Paulo, a igreja de Santo Antônio era frequentada por militares no período colonial, certo? E aí, um donatário de capitania, Dom Luiz Antônio de Souza, do governo paulista, resolveu colocar o título de coronel. Em Pernambuco, 100 anos antes, ele foi considerado, Santo Antônio, não somente o santo protetor, como também um soldado. E nos dois casos, era dado o soldo. Olha que interessante, para ver como hoje em dia a gente está ficando meio bobo da cabeça, né? A gente realmente está ficando pagão e ateu. Na época, Santo Antônio era visto como uma pessoa lá no céu, direito a soldo, ou seja, pagamento mensal. E esse pagamento mensal era dado tanto lá na capitania de São Paulo quanto na capitania de Pernambuco para a localidade dos Freis, onde tinha a capela da Ordem dos Franciscanos. Tá aqui, ó, esse aqui é porque ele é soldado e Santo Antônio é soldado, então sendo assim ele vai receber um soldo. Tá aqui, ó.
E sendo assim, nesse artigo da Folha da Noite, ainda termina dizendo que anos mais tarde, em 30 de abril de 1717, o Conselho Ultramarino expediu uma provisão, então confirmando Santo Antônio no posto de tenente de Fortaleza do Buraco, e que recebeu um soldo de 700 contos de réis por mês. Era bastante. A última promoção do santo foi ordenada por Dom João VI quando se achava no Rio de Janeiro, que o elevou ao posto de tenente-coronel em 1814, tendo ainda mais tarde condecorado com o grande cordão da Ordem de Cristo. O título de tenente-coronel foi religiosamente conservado durante o Império, mas com a proclamação da República e a separação da Igreja do Estado, Santo Antônio foi reformado compulsoriamente. Mas aqui eu tenho que fazer um detalhe pessoal. Aqui na região militar que eu moro, um dos portões tem um nicho. E esse nicho estava vazio. Era de um santo. Eu sabia que era de um santo, mas não sabia... Porque não tem como ver muito perto de quem que é o santo, né? Mas parecia que realmente era Santo Antônio. Porque Santo Antônio tem o lírio e o menino Jesus nos braços, né? Por algum tempo, no período do governo Dilma, governo Lula anteriormente, esse nicho havia ficado vazio. Olha só. E voltaram com o Santo Antônio para o nicho dele. Então, de alguma forma, independente, lógico, ele não tem, o Santo Antônio não tem mais a patente de tenente-coronel. De qualquer forma, as Forças Armadas aqui do Brasil, isso inclui hoje em dia Exército, Aeronáutica e Marinha, porque até então era só Exército, né? E a Marinha do Brasil. Não pensava em ar ainda. Ele foi, por muito tempo, consagrado a Santo Antônio, né? Então, eu, vendo com olhos da fé da Igreja Católica, eu gostaria de trazer aqui um dado ou um detalhe interessante. Se você tem parentes, ou se você que está me ouvindo é militar, ou já foi militar, procure saber sobre Santo Antônio como patrono das Forças Armadas, mas principalmente no Exército, desconfio eu. Se for, por exemplo, aeronáutica ou marinha, provavelmente não vai estar muito essa situação, essa consagração não vai estar muito saliente, mas muito provavelmente no Exército ainda o é, né? Eu tive também colegas, assim, amigos na parte do Exército, e no Exército é uma coisa interessante, assim, ou você é católico, ou você é evangélico, ou você é espírita, um negócio assim. Um ou outro é ateu, mas a grande maioria tem alguma religião. Ele vem de uma casa onde já é formada sua fé. Então, no caso, eu tive um amigo militar, ele era militar ainda, professor de química, tudo, a gente se conheceu no curso de inglês, e ele era espírita, mas ele dizia que tinha lá a ala dos católicos, dos evangélicos e eventualmente os espíritas e afins, né? E os ateus também, mas era muito pouco, né? A maioria seguia uma religião, né? Então isso é uma coisa, um dado interessante dentro do exército, do exército, certo? Dentro dos quartéis, fica uma informação. Eu vou terminando por aqui, para deixar vocês curiosos, e vou falar na real, assim, que eu estou bem contente, né, de descobrir essa parte, esse detalhe novo, né, porque a Igreja Católica e seus santos e em Cristo, tudo é novo, sabe? Tudo é novo. Então isso me dá um alento, digamos assim, no sentido de que, por mais que passe ano, vai ano, e justamente nesse ano 2021, o que eu verifiquei foram pessoas afirmando que Santo Antônio é o martelo dos hereges, não é o Santo Antônio bobinho dos casamentos, que você vai colocar ele de cabeça para baixo, entendeu? Não tem essas coisas, sabe? Que me irritava muito. Porque eu vi em Santo Antônio um grande santo. Um santo assim que eu não sabia explicar o porquê, né? Mas quem me acompanha no canal sabe que todo período de junho, nessa época do dia 13 de junho, eu sempre faço a limpeza de pano, digamos assim, no nome de Santo Antônio. Sempre defendi muito a honra de Santo Antônio. Na verdade, por quê?
por causa, né, que ele foi o santo da minha casa, né? Ele é um santo querido dentro de casa e o santo da minha família, né? Mas com o tempo, eu lendo as coisas a respeito de Santo Antônio, eu vi que ele era um grande pregador, um homem de Deus mesmo. Quer dizer, não que todo santo não seja um homem de Deus, não é isso, mas na verdade é um santo que merecia um respeito, um grande respeito por todos nós. Não ser colocado, eu já fiz simpatia, não vou mentir. Fiz heresia contra a imagem de Santo Antônio, já coloquei de cabeça para baixo no copo d'água. Tô solteira até hoje. Né? Fui também no bolo de Santo Antônio. Bom, essa parte do bolo de Santo Antônio eu já tive, já achei vários Santo Antônios, tudo, e também não consegui, né? O que consegui era trabalho, graças a Deus, né? Isso eu consegui, isso é certeza. Certo? Então, por anos fiquei falando, fui descobrindo a imagem do martelo dos hereges, que é uma imagem em inglês, né? Foi muito bem feita. Agora eu vejo sempre essa imagem de Santo Antônio com o martelo na mão, sendo propagada em todas as redes sociais, né? Então isso é um bom sinal. Não que seja um trabalho meu, mas é motivado por algo que eu não sei explicar, eu acredito que seja pela graça de Deus, de resgatar puxa vida, a dignidade dos santos. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, e não vai ter terceiro momento, tá? Já vou deixar bem claro isso. Vou relatar algo que eu vi nos canais de língua inglesa, que está acontecendo já quase invasões dentro de igrejas católicas, de manifestantes feministas, que foi o caso. E se não me engano, 2 freis franciscanos impediram que os manifestantes entrassem na igreja, tanto é que eles ficaram parados, receberam injúrias, colocaram cartaz na cara do frei, não respeitaram nem a condição, né, deles, assim como sacerdotes, como freis consagrados, né, e pessoas gritando que as mulheres são oprimidas dentro da igreja católica. Olha, eu vou ser bem franca em falar, eu não me sinto oprimida dentro da igreja católica, até porque assim, quando a gente vai para a igreja católica, se converte ou já é batizado e é consagrado na primeira comunhão e na crisma, acho que isso tem que ser colocado aqui. Você não precisa ser consagrado a uma comunidade de vida ou uma ordem terceira. Nós já nos consagramos ao Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, a esse Cristo da Igreja Católica, Jesus sacramentado, já nesse processo catequético, né, que é batizado, primeira comunhão e crisma. Depois é que nós nos reconsagramos, de fato, numa comunidade de vida, numa terceira ordem, ou até como sacerdotes, ou como freiras, irmãs, etc. Tá? Eu não me sinto oprimida. Inclusive, o Papa Francisco, ele já disse que mulheres não podem ser sacerdotes, né? Ele já deu a caneteada dizendo que não há mais discussão sobre esse assunto. O que ainda pode estar em aberto, talvez, mas aí eu já não li direito o artigo, o processo de serem diaconisas, porque as diaconisas existem na ortodoxa católica. O diaconato feminino na ortodoxia existe, católico, tá? Agora, ser sacerdotes, não. Talvez também acho que esse assunto tenha sido encerrado também, sobre o processo diaconal para mulheres, né? Porque aí pode dar margem para outra coisa. Mas realmente já está acontecendo protestos aí no hemisfério norte contra a igreja católica. Então a perseguição está acontecendo. Então fica o alerta, tá? Muito bem, vamos para a liturgia da palavra desse dia 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, em glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, tá? E, por favor, se vocês têm curiosidade novamente em Santo Antônio, procure saber sobre essa... Aliás, temos que entender o seguinte, não é fortuito nem gratuito, ou por acaso, que Santo Antônio é colocado como
o general das Forças Armadas, por exemplo. Eu li num artigo de um blog católico que isso aconteceu inclusive na Espanha. Primeira pessoa foi um almirante de uma esquadra que estava lá da Espanha, Espanha católica, que estava combatendo os mouros, os sarracenos, não sei, o pessoal da... porque vamos voltar aí para geografia e história, tá? No período da Idade Moderna, os mouros, né, os turcos otomanos, eles conseguiram fazer um império, fazer uma invasão em boa parte uma parte da Europa e o norte da África. E essa parte da Europa é Portugal e Espanha. E era necessário fazer a expulsão. Por muito tempo na Espanha eram 3 povos habitando lá pacificamente: os mouros, muçulmanos, os católicos e os judeus. Teoricamente era um processo tranquilo. Mas com o tempo houve o processo de expulsão. E um almirante espanhol, segundo esse blog católico, que agora me fugiu o nome, nesse ato assim de agora só uma ajuda divina, ele colocou o chapéu de almirante na cabeça da imagem de Santo Antônio e falou: por favor, combata, nós não sabemos mais o que fazer. E inexplicavelmente, tá, as tropas mouras foram embora por algum motivo que não se sabe, né? Então houve um milagre de Santo Antônio aí. Então tudo começou aí. Então, provavelmente, isso é uma tradição dentro das Forças Armadas, não só exército, como na parte marítima, né? Que vem desde o processo do período de expulsão dos turcos otomanos em espaço europeu. Tá? Só para dizer que há ainda, além dessa questão de Santo Antônio como patrono das Forças Armadas no Brasil, período colonial, há um detalhe anterior a isso ainda. Então, é preciso estar investigando melhor, tá? Então, vamos lá. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos sagrados corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, agora vamos para a primeira leitura deste domingo, dia 13. Ezequiel 17, versículos 22 a 24. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é 91, com o refrão: como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos atos de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. É justo, mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura, 2 Coríntios 5, versículos de 6 a 10. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Caminhamos na fé e não na visão clara.
mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto ao Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. A aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje foi Marcos 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinar, vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros no céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E recordamos, né, que o evangelho do domingo passado foi Marcos 3, versículos 20 a 35, tá? Que foi o 10º domingo do tempo comum. E eu tô me utilizando, só que assim, eu tô dando pausas porque eu tô com ele online, o Deus conosco, tá? Então, é interessante observarmos o seguinte: nesse domingo, 11º do tempo comum, esquece um pouco Santo Antônio, nós estamos falando de Jesus semeador. Deus é o semeador. Mas o que fazemos com a semente, que é a graça de Deus, pro bem ou pro mal, seremos julgados depois, conforme a segunda leitura. No domingo passado, então dia 6 de agosto, 6 de junho, a aclamação do evangelho, que é aquele aleluia, 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 aqui do Deus conosco, diz assim: o príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim mesmo, que faz o resumo mesmo de todo o evangelho do domingo passado. Os fariseus chamam ele de possuído por Beelzebu, por Satanás. E Jesus rebate: mas como que Satanás vai rachar ele mesmo? Como é que vai expulsar ele mesmo? Então temos um reino rachado, entendeu? E Jesus fala, né? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens se antes o amarrar. Então assim, aí ele fala do pecado contra o Espírito Santo, uma blasfêmia, né? Isso é um pecado sem perdão. Gente, certo? Eu vou me despedindo por aqui. Essa semana, infelizmente, eu passei por alguns dissabores. Até falei alguma coisa, mas meio no ar. Mas realmente foi algo que mexeu um pouco, me chateou bastante. E foram várias situações, né? Não foram comigo, foram assim, relacionadas ao assunto dos outros, mas eu fiquei muito abalada. Tá? Então eu peço desculpas, não tenho terceiro momento, tá? Mas durante essa semana eu vou ponderar qual o livro, pelo menos para fazer uns 3 dias seguidos do terceiro momento de leitura, tá bom? Então um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo. Uma ótima semana, que Santo Antônio nos proteja as Forças Armadas, tá? Procure saber mais sobre Santo Antônio. Não fixe nele como santo casamenteiro. Não jogue só essa responsabilidade. Santo Antônio tem um carisma maravilhoso que precisa ser meditado em cima. Ele era muito caridoso, ele era um vaso perfeito para o Espírito Santo, tanto é que ele recebe de Nossa Senhora em seus últimos momentos o menino Jesus, que é um detalhe assim que eu, pelo menos na minha concepção, não é todo santo que recebe a visita do menino Jesus. Pode receber, por exemplo, Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila, de forma privada, receberam a visita. Santo Antônio, até
recebeu de forma privada, mas teve uma pessoa curiosa, olhou pelo buraquinho da fechadura e viu ele abraçado, assim, não que viu abraçado o menino Jesus, mas Santo Antônio estava abraçando com carinho alguém no invisível, né? E aí, questionado, Santo Antônio disse, não, recebi o menino Jesus nos braços, né? Aí por isso que tem essa representação. Para finalizar totalmente, assim, você que tem um amigo evangélico, colega evangélico, que vai sempre falar que você é adorador de imagens. Para mim, imagem na igreja é para a gente meditar em cima dos valores e carismas daquele santo e daquela vida de santidade. Santo Antônio tem o lírio da castidade e o menino Jesus. Fora o fato de ser frei franciscano, tá? Isso não é motivo de adorar a imagem. Isso apesar que no caso de Santo Antônio é possível adorar o menino Jesus, né? Porque ele está se servindo de ostensório do menino Jesus. Mas a gente tem que meditar sempre, fazer essa reflexão, coisa que as pessoas não fazem nem na vida delas mesmas, né? Eu falo por mim. Mas é necessário fazer uma reflexão em cima das imagens. O que é essa imagem? Por que Santa Rita de Cássia tem a rosa, uma rosa, e tem o crucifixo, e tem aquela marca na testa? Por que Santa Teresinha tem várias rosas, o crucifixo, e está sempre sorridente? Aí a gente tem que saber um pouco da biografia, entendeu? Para a gente também pedir a caminhada junto com esses santos, que nos chamam para serem nossos professores, né, com um processo contemplativo e meditativo, não adorativo. Adorativo é ótimo, tá? Então fica aí a dica. Um abraço a todos. Que Santo Antônio nos proteja nesse mês do Sagrado Coração de Jesus. Um santo que amou muito, que viveu uma vida assim extraordinária em nome de Cristo, né? E lembrando também, vai ter uma publicação da Paulus dos sermões, agora em volumes. É o mesmo livro que tem pela Vozes, mas com outra tradução. Então, eu acho que vale muito a pena. Se você gosta da tradução da Paulus, aguarde aí. Tá tendo um relançamento das obras completas, no caso, os sermões de Santo Antônio. É o volume 1, tá? Na faixa de uns R$80 aí, tá? Vê lá no site da Paulus. Um abraço a todos. Paz e bem.